Olá, um feliz despertar com Deus, a você com a graça e a paz de Jesus. Vamos à nossa reflexão, ao nosso estudo de hoje, dando sequência em nossa jornada bíblica, Despertar com Deus. Hoje nosso estudo será no capítulo 25 de 1 Samuel. O tema neste capítulo, a sabedoria de Abigail. O que você sabe sobre esta mulher que está registrado na história bíblica, aqui neste capítulo? Quais são as lições que são trazidas a nós? Vamos ver? Nossas atitudes revelam nosso caráter e definem os resultados e acontecimentos ao longo de nossa vida. Não temos como fugir do princípio da semeadura e da colheita, de acordo com nossas escolhas e ações. Como temos avaliado esse princípio em nossas vidas? No capítulo de hoje, vamos ver a história de Abigail e seu tolo esposo Nabal e como a sabedoria dela sobressai diante da tolice do esposo Nabal e suas ações. O capítulo 25 de 1 Samuel relata a interação entre Davi, Nabal e Abigail, onde Nabal ofende Davi ao recusar ajuda, levando Davi a planejar vingança. Vejam que no capítulo de ontem, nós vimos a experiência, o exemplo de Davi em pagar o mal com o bem contra Saul. Agora, Davi foi tentado à vingança. Mas Abigail, demonstrando sabedoria, intervém ao reunir suprimentos e pedir perdão a Davi, evitando assim um conflito e salvando a própria vida de Nabal. A história destaca a importância da prudência, da reconciliação, da lealdade nas relações interpessoais. Venha conosco nesta jornada de hoje, descubra como esses princípios de humildade e prudência ainda são relevantes para nós hoje. Se você ainda não é inscrito neste canal, não fique fora, inscreva-se. Compartilhe e deixe o seu joinha, dando o seu apoio para este projeto de estudo da Palavra de Deus. Vamos então aos comentários. O versículo 1 descreve o falecimento de Samuel, e você sabe quantos anos? 89 anos de idade, aproximadamente, em 1014 a.C. O profeta Samuel teve uma função muito importante em Israel. E se destacam a criação de duas instituições, a monarquia e a escola dos profetas. Portanto, Samuel teve um papel muito importante na história de Israel. O verso 2 descreve o Carmelo, uma cidade localizada a quase 2 quilômetros ao norte de Maom, no topo das montanhas. O verso 3, Nabal, o significado do próprio nome do homem é tolo, é nécio. E Abigail, o significado é motivo de alegria. Olha que interessante. Ele era da família da tribo de Calebe. O estilo da narrativa aqui sugere que a riqueza de Nabal é mais importante para ele do que o seu nome ou a sua família. E o verso 4 diz que tosqueava as suas ovelhas. Era uma época de abundância e de alegria, onde as pessoas comiam, bebiam e se alegravam. Agora o verso 8, aqui traz a mensagem dos homens de Davi. Davi, teu filho, disseram, como um sinal de respeito, de humildade. Então fizeram uma petição. Davi havia feito bem aos pastores de Nabal e pensava em receber algo em troca no momento agora que necessitava. Qual foi a resposta de Nabal? No verso 10, quem é Davi?
filho de Jessé, como uma expressão de desprezo e insulto. Olha só, palavras de confronto, lembrando que o faraó disse: quem é o Senhor? Quando Moisés e Arão foram até ele. Verso 11, meu pão, aqui, minha comida, minha água, meu vinho. Verso 16, fala sobre uma metáfora, um muro de proteção. 5 medidas, no verso 18, equivale a aproximadamente 35 litros. Então, Abigail, revelando tato, responsabilidade e diplomacia, quando foi informada da loucura do seu esposo, ela correu atrás para corrigir este grande mal. E com presentes e palavras humildes, ela venceu a fúria de Davi e de seus homens. Agora o verso 19, vá adiante de mim. Abigail envia um presente na tentativa de conseguir a simpatia de Davi, exatamente como Jacó fez em relação a Esaú. Agora o verso 22 diz, faça Deus o que lhe aprouver aos inimigos de Davi, disse ela. O verso 24, a seus pés, uma postura comum de petição. 25, ela diz, olha, não leve em conta meu esposo Nabal. Ele é um homem de Belial. Esse nome aparece sempre na Bíblia, representando insensatez, tolice. Nabal, o insensato, como já vimos, morava perto do Carmelo, onde Saul levantara um monumento à sua própria honra. O caráter geral de Nabal, sua atitude de desdém para com Davi, embora este lhe tivesse protegido os rebanhos, e sua morte súbita pela mão de Deus, todas essas coisas formam, na verdade, um paralelo com o próprio rei Saul. Dessa maneira, o autor consegue caracterizar de modo indireto a insensatez de Saul também e prenunciar o seu fim. Então o verso 27, Davi disse, olha, foste pelo Senhor impedido. Abigail não atribuiu crédito à própria genialidade, mas ao Senhor, por impedir Davi de realizar o seu propósito impensado. As palavras por ela proferidas só poderiam vir de alguém que era profundamente espiritual. Ela tinha religião pura. 29. A tua vida será atada no feixe dos que vivem, ou seja, guardada junto com os que são do Senhor. Então, aqui agora o verso 30, Abigail reconhece em Davi o futuro rei de Israel. E no verso 34, o juramento de Davi, como vive o Senhor. A atitude diplomática de Abigail evitou um inútil derramamento de sangue. Foi mais forte que Davi e seus guerreiros a atitude dela. No versos 36 a 38 apresenta então a morte de Nabal como um colapso cardíaco proveniente de bebida, acesso de fúria que o acometeu. Verso 39, Davi não se regozijou com a morte de Nabal, mas por Deus ter evitado que ele viesse a cometer um mal. Percebem as lições? Nunca devemos agir com vingança. Mesmo que tenhamos recebido algum mal, deixemos nas mãos de Deus. São lições que este capítulo traz para nós. E os versos finais, 42, diz que Davi recebeu Abigail por sua esposa. Abigail era uma mulher inteligente, rica, e sendo ainda formosa e poetisa, combinava com Davi, poeta guerreiro. Também descreve Ainoã, uma terceira mulher de Davi. Foi quem lhe deu o primogênito Amnon. E o verso 34, a primeira mulher de Davi, Mical, era estéril e foi dada por Saul a outro homem.
Estes são os comentários principais. Agora o livro Patriarcas e Profetas, ele expande ainda mais este capítulo. Sabedoria que vem do alto. A morte de Samuel foi considerada uma perda irreparável pela nação de Israel. Um grande e bom profeta, juiz eminente, sucumbira. E a dor do povo foi profunda e sentida. A nação havia perdido o fundador e diretor de suas escolas sagradas. Mas isso não era tudo. Tinha perdido aquele a quem o povo se acostumara a ir com suas grandes dificuldades. Perdido aquele que constantemente intercedera junto a Deus em prol dos maiores interesses do seu povo. A intercessão de Samuel proporcionara um sentimento de segurança, pois a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, está em Tiago 5,16. O povo sentia agora que Deus os estava abandonando. O rei parecia ser pouco menos que um louco. A justiça estava pervertida e a ordem mudada em confusão. Foi quando a nação era torturada por conflito interno, quando o conselho calmo e inspirado no temor de Deus, dado por Samuel, se mostrava mais necessário. Foi então que Deus deu repouso ao seu idoso servo. Amargas foram as reflexões do povo, ao olharem para o seu silencioso lugar de descanso, e lembrarem-se de sua loucura rejeitando-o como seu governador, pois que ele tivera tão íntima ligação com o céu, que parecia ligar todo Israel ao trono de Jeová. Fora Samuel que os ensinara a amar e a obedecer a Deus. Mas agora que ele estava morto, o povo sentia achar-se abandonado nas mãos de um rei que se unira a Satanás e que de Deus e do céu divorciaria o povo. Davi não pôde estar presente ao sepultamento de Samuel, mas chorou tão sentida eternamente como um filho fiel o poderia fazer por um pai dedicado. Sabia que a morte de Samuel rompera um outro laço que restringia as nações, restringia as ações de Saul, e sentia-se menos livre de perigo do que quando o profeta vivia. Enquanto Davi e seus homens se encontravam no deserto de Parã, protegeram contra as depredações dos saqueadores os rebanhos e o gado de um homem rico chamado Nabal, que tinha vastas posses naquela região. Nabal era descendente de Calebe, mas seu caráter era intratável, mesquinho. Davi e seus homens tinham sido como uma muralha protetora aos pastores e rebanhos de Nabal, e agora pedia-se àquele homem rico que fornecesse de sua abundância algum recurso à necessidade daqueles que lhe haviam prestado tão valioso serviço. Davi e seus homens poderiam ter se servido dos rebanhos e gado, mas não o fizeram. Portaram-se honestamente? Sua bondade, entretanto, nada valera junto a Nabal. A resposta que este enviou a Davi indicava o seu caráter. Quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, e cada um foge a seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água, e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Quando os moços voltaram com as mãos vazias e relataram o acontecido a Davi, este ficou cheio de indignação. Ordenou que seus homens se aparelhassem para um encontro, pois que resolvera castigar o homem que lhe negara o que era de seu direito e que ao dano acrescentara o insulto. Este movimento impetuoso estava mais em harmonia com o caráter de Saul do que com o de Davi. O filho de Jessé, porém, tinha ainda de aprender lições de paciência na escola da aflição. Um dos servos de Nabal foi apressadamente a Abigail, esposa de Nabal, depois que este despedira os moços de Davi e contou-lhe o que tinha acontecido.
Abigail apresentou por inferência a conduta que Davi deveria adotar. Ele faria as guerras do Senhor. Não deveria procurar vingança de ofensas pessoais. Embora perseguido como um traidor. Ela continuou: levantando-se algum homem para te perseguir e para procurar a tua morte, então a vida de meu Senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor, teu Deus. Essas palavras poderiam apenas ter vindo dos lábios de quem tivesse participado da sabedoria do alto. A piedade de Abigail, semelhante ao perfume de uma flor, exalava de seu rosto, de suas palavras e ações, sem que disso ela se apercebesse. O Espírito do Filho de Deus habitava em sua alma. Seu discurso, adubado pela graça e cheio de bondade e paz, derramava uma influência celestial. Melhores impulsos vieram a Davi, e ele tremeu ao pensar quais poderiam ser as consequências de seu intuito precipitado. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Oxalá houvesse muitos outros como esta mulher de Israel, que abrandassem os sentimentos irritados, obstassem impulsos temerários, e com palavras de calma e bem dirigida sabedoria aplacassem grandes males. Uma vida cristã consagrada está sempre a derramar luz, consolação e paz. Caracteriza-se pela pureza, tato, simplicidade e utilidade. É dirigida por aquele amor abnegado que santifica a influência. Está repleta de Cristo e deixa um rastro de luz onde quer que seu possuidor vá. Abigail tinha sabedoria para reprovar e aconselhar. A paixão de Davi esvaiu-se sob o poder de sua influência e raciocínio. Ele ficou convicto de que assumira uma conduta imprudente e perdera o domínio de seu próprio espírito. Com humilde coração recebeu a repreensão em conformidade com suas próprias palavras. Fira-me o justo, será isso uma benignidade, e repreenda-me, será um excelente óleo. Está em Salmos 141, verso 5. Ele deu graças e louvores porque ela o aconselhara retamente. Muitos há que, quando reprovados, julgam ser dignos de elogio, se recebem a repreensão sem se tornarem impacientes, mas quão poucos recebem a reprovação com coração agradecido, e ainda abençoam aqueles que os procuram salvar de seguirem por um mau caminho. Quando Abigail voltou para casa, encontrou Nabal e seus hóspedes em um grande banquete, que tinham convertido em cenas de orgia e embriaguez. Não foi senão na manhã seguinte que ela relatou a seu esposo o que ocorrera em sua entrevista com Davi. Nabal era de ânimo covarde, e quando se compenetrou de quão perto de uma morte súbita o havia trazido a sua loucura, pareceu achar-se atacado de paralisia. Receoso de que Davi ainda prosseguisse com seus intuitos de vingança, encheu-se ele de terror e prostrou-se em uma condição de irremediável insensibilidade. 10 dias depois morreu. A vida que Deus lhe dera tinha sido apenas uma maldição para o mundo. Em meio a seu regozijo e alegria, Deus lhe dissera, como disse ao homem rico da parábola de Lucas 12, verso 20, esta noite te pedirão a tua alma. Davi mais tarde desposou Abigail, já era marido de uma mulher, mas o costume das nações de seu tempo tinha-lhe pervertido o discernimento, influenciando-o em suas ações. Aqui está um detalhe: Deus não aprovou a atitude de Davi tomar Abigail como esposa. Ele já era um homem casado. Então era um costume das nações, e como diz aqui, Davi perdeu o discernimento. Mesmo grandes homens, continua o texto, e bons, têm errado, seguindo os costumes do mundo. O amargo resultado de desposar muitas mulheres foi
dolorosamente sentido durante toda a vida de Davi. Patriarcas e Profetas, a partir da página 663, está este texto explicando o capítulo de hoje. Agora, vamos à aplicação dessas lições, deste estudo de hoje. A sabedoria é essencial para a vida humana, e a loucura é uma forma de preparar a própria sepultura. Deus deixou um livro inteiro, o livro de Provérbios, mostrando este contraste, e incentiva-nos a abandonar a loucura para buscar a sabedoria. Provérbios termina louvando a mulher sábia, prudente e ágil, chamando-a de virtuosa. A mulher tem poder muito grande para o bem ou para o mal, não apenas de sua própria casa, mas também para a sociedade. Ela desarma os problemas muitas vezes causados pelos homens orgulhosos, ambiciosos e arrogantes. Na Bíblia hebraica, o livro de Ruth foi posicionado após o livro de Provérbios, pois apresenta uma mulher que incorpora a descrição da esposa virtuosa mostrada em Provérbios 31. Você sabia? Uma curiosidade, né? Na Bíblia, a mulher que busca a sabedoria recebe destaque, até mesmo acima da sabedoria do homem. Abigail livrou o marido e até Davi de cometerem loucuras, as quais trariam consequências drásticas. A intervenção de Abigail na trajetória de Davi ensinou-lhe que é mais prudente viver pela fé do que pelos impulsos da natureza humana pervertida. A morte de Nabal, causada por Deus, revela a Davi que Deus cuida de cada detalhe, protege as pessoas cujos planos estão em suas mãos e julga aqueles que intentam atrapalhar os seus planos na vida de seus servos. Conflitos e atritos podem surgir a qualquer momento, e o capítulo apresenta sábios princípios para lidarmos com eles. Sejamos prudentes e não hajamos como delinquentes. Seja humilde, não orgulhoso e arrogante. Reconheça seus próprios erros, não nos erros alheios. Peça perdão em vez de exigi-lo ou negá-lo. Descanse no juízo divino, em vez de ficar te afligindo. A coragem para agir com sabedoria acalma os sentimentos selvagens. Precisamos de pessoas que sejam ousadas na prática da sabedoria, assim como foi Abigail. Finalizando, a intervenção de Abigail nos ensina sobre a importância de agir com integridade e compaixão. Ao interceder por Davi e Nabal, Abigail não apenas salvou vidas, mas também evitou que Davi se tornasse culpado de um ato de vingança. Isso nos convida a refletir sobre nossas próprias ações e decisões, considerando como podemos agir de maneira a promover a paz e a justiça em nossas comunidades. Ao aplicar essas lições em nossas vidas, podemos nos tornar indivíduos mais sábios, compassivos e proativos na busca por soluções pacíficas. Em conclusão, 1 Samuel 25 nos apresenta uma narrativa rica sobre a sabedoria e a coragem de Abigail em um momento de crise. Sua intervenção não apenas salvou a vida de Nabal, mas também impediu que Davi cometesse um erro que poderia ter consequências graves. Hoje, amados ouvintes da Palavra de Deus, o Senhor nos convida a sermos sensatos como Abigail e humildes como Davi. A sermos seus instrumentos, mas também a reconhecermos que outros podem ser instrumentos do Senhor para o nosso bem, para nos repreender e nos admoestar. Eis o que Jesus nos diz: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Apocalipse 3,19. Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, escreveu o apóstolo Pedro na sua primeira carta, capítulo 2, verso 9. Sejamos, pois, pela graça de Cristo, achados dignos desta eleição de misericórdia. Vigiemos e oremos. Amém?
Que lições maravilhosas o capítulo 25 trouxe para nós nesta história de Abigail. E olha o pensamento de hoje. A mulher sábia, além de edificar a sua casa, contribui para apaziguar os ânimos dos que vivem ao seu redor. Amém. Hoje o estudo é especial às mulheres, hein? Você que é mulher, você que é esposa, que Deus te dê sabedoria e que com o exemplo de Abigail, não só as mulheres, mas nós, homens, aprendamos com a lição, deste capítulo, também com relação à loucura, à tolice de Nabal, que não sigamos os seus atos, as suas pisadas, mas que sejamos humildes como Davi e aceitar a repreensão quando erramos. Vamos orar? Maravilhoso Deus, querido Pai Celestial, graças te damos pelo despertar de hoje em sua companhia. Obrigado, Senhor, por poder ouvir diariamente a sua voz através da sua palavra. Queira, Senhor, com teu Espírito Santo, gravar em nossas mentes e corações os ensinos que recebemos neste momento. Fica conosco, ajude-nos, Senhor, assim a agir com sabedoria, com paciência. Dá-nos, Senhor, um espírito equilibrado, assim como foi o de Abigail. Dá-nos humildade como Davi para aceitar, reconhecer os nossos erros e mudar as nossas decisões, talvez precipitadas. Senhor, livra-nos de um coração duro, insensível e mau. Fica conosco em mais esse dia, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Ficamos por aqui. Tenham todos um ótimo dia, um grande abraço. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu like, compartilhe. Até amanhã, se Deus nos permitir. Tchau, tchau.